Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 26 de maio, sexta-feira da sétima semana do tempo da Páscoa, e hoje a igreja celebra a memória de um grande santo, São Felipe Neri. Na internet, no YouTube, tem muita coisa boa sobre ele, inclusive filme para você assistir. É um filme com muitas licenças e liberdades poéticas, né? Mas suficientemente fiel à vida desse grande santo que vale a pena a gente conhecer, São Felipe Neri, o santo da alegria, mas um santo também que viveu uma experiência profunda com o Espírito Santo. Pentecostes está chegando aí no domingo, né? E falando em Pentecostes, minha gente, 2 recadinhos do padre antes da homilia, fica aqui comigo, não pula para frente não. Primeiro, venha celebrar Pentecostes conosco se você puder e quiser, no sábado às 19 horas, vigília de Pentecostes do Santuário São José, que está sendo construído, mas já está sendo usado, né? Todo dia 19 a gente celebra ali São José e vamos celebrar Pentecostes, a vigília de Pentecostes no Santuário São José. Então dá tempo de você se organizar e estar aqui conosco. Recadinho número 2, quem é membro ali do nosso site faz o Diário Espiritual conosco. Domingo termina o tempo pascal, mas aí a gente entra no Diário Espiritual do tempo comum, tá bom? E já está lá, se você entrar agora lá no nosso site, o nosso Diário Espiritual agora do fim do mês de maio, início do mês de junho, começando o tempo comum, nossa oportunidade e ocasião de rezarmos juntos todos os dias com a Palavra de Deus através do nosso Diário Espiritual, tá certo? Vamos à nossa homilia de hoje, ao Evangelho de hoje, acolhendo você que pela primeira vez nos encontra aqui, se inscreva no canal durante a homilia, ative aí as notificações, deixe o joinha e o like, isso é muito importante para o YouTube, tá bom? Evangelho de hoje, João capítulo 21, versículos de 15 a 19, e diz assim: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? No Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Jesus confirma de novo a vocação e o primado de São Pedro sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, querendo saber de Pedro: Pedro, você me ama e me ama mais do que esses? Pedro é chamado a amar mais, de modo mais intenso, mais profundo e mais entregue. São Pedro é o personagem principal do Evangelho de hoje, e amanhã, quando nós vamos encerrar a liturgia do tempo pascal, antes da liturgia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo é que vai fazer Pedro amadurecer o amor, a fé e o pastoreio. Por isso, nesses 2 últimos dias, nós temos São Pedro como personagem a ser refletido, meditado. E o convite é que nós nos coloquemos, não é, no lugar desse Pedro. No Evangelho de hoje, o Pedro sou eu e você. E Jesus nos chama de canto e não nos chama pelos nossos títulos. Jesus vai chamar Pedro de Simão, filho de João. Pedro foi o nome que Jesus deu a ele. Mas esse Pedro, na verdade, se chama Simão e é filho do seu João. Lá na raiz. Simão, filho de João. Sem as máscaras, sem os títulos, na sua humanidade mesmo. Simão, filho de João. Tu me amas mais do que estes? E aqui está a missão de quem é sacerdote, de quem é sucessor de Pedro, de quem participa do sacerdócio da igreja. Amar mais, amar acima da média. Mas esse é o convite também para você que está todos os dias aqui junto com o Padre ouvindo a palavra de Deus. Amar mais. Às vezes a gente cai naquela tentação, naquela mediocridade de olhar para quem nem ama a Deus, não tem vida com Jesus nenhuma, e falar: mas todo mundo faz, mas ninguém vai na igreja toda semana, por que eu tenho que ir? Irmão, mude os seus paradigmas. Jesus não quer tratar você na mediocridade, né? Nessa coisa rasa desse mundo. Jesus quer tratar você num parâmetro, num paradigma maior. Olha o que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses? Esses quem? João, André, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Felipe. Olha a exigência. Às vezes a gente tem essa tentação, né? De olhar para o mundo que não ama a Deus e falar: mas eu preciso fazer tudo isso para Deus, para a igreja? Não, o nosso patamar é outro. E o convite a cada um de nós é outro. Jesus convida você: você me ama mais do que esses? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E que bonito poder dizer isso. Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E sabes também, né, Senhor, que o meu amor, ele é imperfeito. Eu desejo te amar mais do que todos te amam, né? Mas é um amor imperfeito. Pedro havia negado Jesus, né? Não, eu não conheço esse homem, imagina. Por 3 vezes. Portanto, por 3 vezes, Jesus vai perguntar a Pedro: você me ama?
E a maior expressão do amor por Jesus é essa aqui: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Portanto, meus irmãos, o amor a Jesus passa pelo apacentar o outro, doar a sua vida para o rebanho, né? Doar a sua vida à igreja. Se eu amo Jesus, a minha vida tem que estar a serviço. Então eu preciso olhar para a minha vida, o meu tempo, o meu talento, o meu dinheiro, a minha profissão, a minha fé, os meus dons, tudo que eu posso chamar de meu e minha, está a serviço das ovelhas, do rebanho, do reino de Deus? E às vezes a resposta é não. Muitas pessoas gostam de ouvir o padre. Muitas pessoas vão à missa todos os domingos. Elas não matam e não roubam. Mas, meu irmão, vamos colocar essa pergunta. De tudo aquilo que você fala meu e minha, você pode usar o pronome possessivo no singular, meu e minha. O que o reino de Deus se beneficia de tudo isso aí que você fala meu, minha? A resposta triste de muitas pessoas é nada. Pedro, você me ama? Apacenta, se doa, faça o bem, não é? Seja bom pastor das ovelhas, faça parte da igreja, se divida com o reino de Deus. Não é? Mas nós estamos às vésperas da vinda do Espírito Santo. Nesse evangelho, então, Jesus diz assim: Pedro, quando você era jovem, você se cingia, fazia o que queria, escapava dos perigos. Quando você for velho, você vai estender a mão, um outro vai te amarrar, vai levar onde você nem queria ir, como Pedro não quis ir à morte com Jesus, na Sexta-feira Santa, né? E aí diz o Evangelho, Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria dar glória a Deus. Então a primeira coisa aqui, olha, a morte de Pedro dá mais glória a Deus do que as curas e os milagres que Pedro fez. Tudo isso deu glória a Deus, mas nada deu mais glória a Deus, olha, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Porque na morte de Pedro, que morre crucificado de ponta cabeça por amor a Jesus, foi o dia em que Pedro deu mais louvor a Deus, porque ali Pedro amou a Deus sobre todas as coisas, amou Jesus acima de todas as coisas, né? Portanto, os nossos sofrimentos por causa do Evangelho e da Igreja são um grande louvor que sobe aos céus, às vezes muito mais do que os nossos sucessos como cristão, mas o nosso sofrimento por amor a Deus. Mas veja, Jesus diz, quando você for velho, quando você era jovem, quando você for velho. Parece então que Pedro não é nem jovem nem velho, ele está no meio do caminho. Ou seja, Pedro, quando você amadurecer, quando você for maduro na fé, você não vai fugir daquele que vier te trazer o martírio, como você fez e o galo cantou. Você era jovem, você era menino na fé. Quando você for velho, quando você for maduro. E agora, Pedro, você ainda está no meio do caminho. Portanto, Pedro está sendo convidado aqui a ter esperança em relação a ele mesmo. Não diz o Evangelho que ele ficou triste? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vai me perguntar isso 3 vezes, vai tocar na minha ferida que eu te neguei 3 vezes. Portanto, Jesus está fazendo Pedro ter esperança. Pedro, você não é nem mais jovem, porque eu sei que você está arrependido de ter me negado. Mas verdade é que você ainda também não é maduro a ponto de morrer por mim hoje. Pedro, não perca a esperança. Um dia você vai ser velho, ou seja, um dia você vai ficar maduro. E aí, Pedro, você vai ter uma ocasião de novo, de morrer por mim. E dessa vez, nessa próxima vez, Pedro, você não vai pisar na bola. Você vai conseguir me amar. Quando você for velho, quando você for maduro. Portanto, Pedro, não perca a esperança. Irmãos e irmãs, talvez a gente olhe para nós e diga assim, meu Deus, eu sempre caio nisso, eu traí de novo Jesus, a minha fé, Padre, oscila demais, eu começo e não termino. Não perca a esperança. Um dia você vai ser velho e vai simplesmente estender as mãos e deixar que até os sofrimentos dos quais às vezes a gente hoje tanto foge, simplesmente aconteçam. Mas quem é que amadurece isso? É o Espírito Santo que vamos celebrar no Pentecostes. Pedro, após o Pentecostes, começa a ir em direção a essa velhice, essa maturidade. E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai apacentar as ovelhas, vai dar a vida por Jesus, vai amar mais. Esse mesmo Espírito que veio sobre Pedro, quer vir sobre você e sobre mim. Então hoje é dia da gente rezar. Senhor Jesus, batiza-me, mergulha no Espírito Santo, como fizeste com Pedro. Eu não quero mais os pecados e as incoerências e as infidelidades da juventude espiritual. Também não quero ficar atolado aqui no meio do caminho. Senhor, eu quero um dia ser maduro a ponto de te glorificar até mesmo com a minha morte. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.